Procedo neste momento à convocação da segunda e última chamada para a Assembleia Geral Ordinária. Então, faço agora uma exposição de alguns números e quadro geral informativo do próprio Instituto, né? Então, vamos começar aqui com o relatório de atividades. Aqui o índice, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o IBA em números, atividade em 2016, institucional, diretoria, composição da diretoria 2017-2018, os desafios para 2016, versus execução, os desafios para 2017 e, finalmente, financeiro em 2016. Bom, aí a gente pode ver a categoria dos associados ativos, né? A gente percebe que houve um aumento significativo aí dos MIBAs, né, principalmente de 2015 para 2016, né, 1.384 para 1.622, o CIBA de 81 para 86, o EIBA 69 para 58 em 2016, o AIBA de 15 para 17, o dependente MIBA de 62 para 39, aqui abaixou um pouco, e CIBAs, né, de 70 para 47. Então, no total tem, né, em relação aos associados, 1.681 em relação a 1.869 no ano de 2016. E aqui é interessante esse gráfico representando aqui que os MIBAs, né, representam aí 87% do total. Próximo slide, a gente mostra aqui os MIBAs ativos por região, né, a concentração maior ainda na região sudeste, né, com 81,65%, né, isso aí numa estatística de 25 de 4 de 2016 e 24 de 4 de 2017 de 81,57%. Né. No geral, houve um aumento, né, dos MIBAs ativos na maioria das regiões do Brasil. Né. Faixa etária dos MIBAs ativos, né? Então, houve uma variação, né, positiva em todas as classes etárias, né? Aí listando, né, menos de 30 anos, 425 em 2015 para 447 em 2016, com aumento de 5%, de 31 até 40 anos, 415 em 2015 para 598 em 2016. Um aumento de 26%, de 41 até 50 anos, 248 em 2015 e 305 em 2016, aumento de 23%. E mais de 51 anos, de 236 em 2015 para 272 em 2016, com aumento de 15%. Então, no total aí, temos registrado, né, os 1.384 de 2015 em relação aos 1.622 em 2016, uma variação aí de 17% no geral. A classificação aqui por gênero, né? Em 2015 a gente tinha 720, né, homens e 664 mulheres. E em 2016, 842 homens e 780 mulheres. Índice de aprovação no exame de admissão ao IBA em 2016 por universidade. A UFRJ, aí, nesse caso, está liderando o ranking, né? Com 94,4% de aprovação. Né? Em segundo lugar, a USP, com 88,2%. A UFMG, em terceiro lugar com 86,7%. Né? E aí a gente pode ver, né, no total geral, né, o índice de aprovação, né, considerando todas essas universidades, foi de 53,3%, né, de um total de presentes de 225 em relação a 120 aprovados. 120 aprovados em relação a 225 presentes. MIBAs certificados. Aqui, MIBAs certificados até dezembro de 2015, 188. Né? E MIBAs certificados até dezembro de 2016, 242. Então, aqui a gente pode registrar um aumento também significativo, né, de 29%, um aumento de 29%
de certificados, né, de 2016 em relação a 2015, né? Na verdade, foram 54 certificações a mais para o ano de 2016. Atividades em 2016. Então, em relação a cursos e palestras, né? Na data de 12/5/2016, né, houve o curso Principais Conceitos do Pronunciamento Técnico CPC 33R1, Contabilização de Benefícios a Empregados. Né, quem ministrou foi a Natasha Aires. Na data de 7/6/2016, com um curso de VBA voltado para os atuários, quem ministrou esse curso foi José Roberto Milan. André Vanzilota ministrou o curso de Estudos de Aderência para Tábuas Biométricas, na data de 6/9/2016. Francisca Brasileiro ministrou o curso de Estudos de ALM, em 21/10/2016. E Mick Massui, né, ministrou o curso de Avaliação Atuarial para RPPS, na data de 25/11/2016. Houve também a realização em 2016 do Prêmio Ricardo Fritzstack, né, onde em primeiro lugar ficou o Reinaldo Antônio Gomes Marques, MIBA 2004, com a publicação com um artigo, né, enviado referente Simulador Capital, uma interface gráfica para análise de solvência atuarial e projeção de requerimentos de capital. Em segundo lugar, Adilson Moraes da Costa, MIBA 1032, artigo Provisão de eventos ocorridos e não avisados em operadoras de plano de saúde suplementar, estimada pela técnica de estatística de séries temporais. Em terceiro lugar, William Ribeiro Lacerda, MIBA 2381, artigo Precificação de seguro de automóvel, baseado no comportamento do condutor através de dados de telemetria, uma aplicação no mercado brasileiro. De reuniões em relação às comissões e Conselho Fiscal no Rio de Janeiro. Então, foram 6 reuniões, né, da Comissão de Ética, 9 da Comissão de Fechadas, 9 também da Comissão de Graduação, 2 da Comissão de RPPS, 4 da Comissão de Saúde e 1 do Conselho Fiscal. Além disso, teve a realização de uma reunião sobre a Resolução CGPC 26/2008 e normativos correlatos com representante indicado pela Previc, a Comissão de Entidades Fechadas do IBA. Ou seja, então teve um total aí de 32 reuniões das comissões de Conselho Fiscal realizadas na sede do IBA. Reuniões de CPA, foram 7 do Comitê de Pronunciamentos Atuariais, 11 do Comitê Técnico de Seguros, Previdência Aberta, Capitalização e Resseguro, 2 do Comitê Técnico de Previdência Fechada, 3 do Comitê Técnico de Saúde. Um total de 23 reuniões sobre o Comitê de Pronunciamentos Atuariais. Institucional, vamos falar um pouco agora sobre a parte institucional. Então, as comissões do IBA, né, são formadas pela Comissão de Benefício Pós-Emprego, né, onde, com a diretora responsável Natasha Aires, MIBA 930, e ela mesma como coordenadora. De comunicação, Natasha Aires também, um coordenador, o Rafael Marconi. Educação continuada, Comissão de Educação Continuada, João Marcelo Barros Leal, M. Carvalho, MIBA 2038, e a coordenadora Natasha Aires, MIBA 930. A Comissão de Certificação, Heitor Rigueira, MIBA 380. Comissão de Eleições e Revisão de Estatuto, Fábio Garrido Leal Martins, MIBA 1243, coordenador Rafael Silva, MIBA 1235. Nas comissões de entidades fechadas do Rio, Natasha Aires, MIBA 930, e a coordenadora André Vanzilota, MIBA 1000. Na comissão de entidades fechadas de São Paulo, Natasha Aires, e a coordenadora Jaqueline Freitas, MIBA 1741. A Comissão de Eventos e Congressos, Paulo Roberto Rosa, MIBA 747, e a coordenadora Luciana da Silva Bastos, MIBA 1064. A Comissão de Graduação, Fábio Garrido, MIBA 1243, e a coordenadora Narcisa Maria dos Santos, MIBA 1261. Na Comissão Internacional do IAA, Letícia de Oliveira Doherty, MIBA 950, coordenador Marcos Ribeiro Barreto Júnior, MIBA 1202. Na Comissão de Regimes Próprios, a Vilma Torres, MIBA 539, e o coordenador Richard Mendes Dustman, MIBA 935.
Para a Comissão de Risco de Saúde, o diretor responsável é o Heitor Borges Rigueira, MIBA 380, e a coordenadora Gleiciane Carvas da Silva, MIBA 1640. Comitês de pronunciamentos atoriais, com a composição dos coordenadores, né? Aí temos o Éder Gerson Aguiar de Oliveira como diretor de seguros de previdência aberta, José Roberto Montello como diretor de previdência fechada, Heitor Rigueira como diretor de saúde, Vilma Gomes Torres como coordenadora do Comitê de Previdência Pública, Fernanda Chaves como coordenadora do Comitê Técnico de Seguros, Previdência Aberta, Capitalização e Resseguro, Éder Oliveira como coordenador do Comitê Técnico Geral, André Vasilota como coordenador do Comitê de Saúde de Previdência Privada e José Antônio Lumert como coordenador do Comitê de Saúde. Diretoria, né? Em relação às reuniões, participações e representações. Então, foram realizadas 12 reuniões da diretoria do IBA, foram publicadas novas edições da newsletter, participação em reunião do IA na Rússia, através do Flávio, reunião com o secretário da Previdência, com o objetivo de apresentar o IBA e aproximar o Ministério do Instituto. Resoluções que foram feitas. Foi a resolução IBA número 1, de 2016, que dispõe sobre a tabela de valores mínimos para a fixação de honorários. A resolução IBA 02, de 2016, que dispõe sobre a criação do pronunciamento atorial CPA 003, classificação de hipóteses atoriais. A resolução IBA número 03 de 2016, que dispõe sobre a criação do pronunciamento atorial CPA 004, provisão de excedente técnico, supervisionada SUSEP. Resolução IBA número 04 de 2016, que dispõe sobre a criação do pronunciamento atorial CPA 004, provisão de excedente técnico, orientação, supervisionada SUSEP. Resolução IBA número 05 de 2016, que dispõe sobre a criação do pronunciamento atorial CPA 005, provisão de prêmios não ganhos, PPNG, orientação, supervisionada SUSEP. E a resolução IBA número 06 de 2016, né, que dispõe sobre o regimento interno do Comitê de Pronunciamentos Atoriais, CPA, atualização. Tem também a resolução número 07 de 2016, que é a homologação do resultado do 11º exame de admissão, a resolução número 08, que dispõe sobre a regulamentação de suspensão do registro e da exclusão dos membros IBA e da outras providências, a resolução IBA número 09, que dispõe sobre a atualização do pronunciamento atorial CPA 002, auditoria atorial independente supervisionada SUSEP, a resolução IBA número 10, que dispõe sobre a criação do pronunciamento atorial CPA 006, provisões das sociedades de capitalização supervisionada SUSEP, a resolução número 11, que dispõe sobre a criação do pronunciamento atorial CPA 007, materialidade, auditoria atorial independente supervisionada SUSEP, e a resolução número 12, estabelece a tabela referencial de honorários, em especial para avaliações atoriais de regimes próprios de previdência. E aí a composição da diretoria, né, do IBA, né, do biênio 2017-2018, que é a vice-presidente em exercício na presidência Luciana da Silva Bastos, o diretor de previdência complementar fechada em exercício na vice-presidência José Roberto Santos Monteiro, né, integrando aqui a diretoria de seguros, capitalização e previdência complementar aberta, o Éder Gerson Aguiar de Oliveira e a Letícia de Oliveira Dorrit, a diretoria de saúde, o Heitor Borges Rigueira e a Daniela Rezende Furtado de Mendonça, a diretoria de tesouraria, eu, Rafael Montello e Vilma Gomes Torres, a diretoria de previdência complementar, o José Roberto Montello e a Natasha Leal Aires, a diretoria de secretaria, o Fábio Garrido e o Rafael Marconi, a diretoria de publicações, João Marcelo Carvalho e Paulo Roberto da Rosa. Desafios, os principais desafios aí de 2016 em relação ao que foi né, realizado em 2016. Né? Bom, melhorar a comunicação do IBA, ainda está em aperfeiçoamento isso daí. Novo site do IBA, Sistema Administrativo com benefício aos membros do IBA e a imagem do Instituto, que aqui foi mostrado como pronto, mas em 2016 estava ainda em execução, em trabalho, né, para aprimoramento.
Realizar a aproximação do IBA com a imprensa, divulgando cada vez mais o Instituto Licenciatorial para a sociedade. Isso ainda está sendo aprimorado também. A manutenção da realização de cursos no IBA, a gente conseguiu manter as estratégias de curso para 2016. O que faltou aqui foi retomar a newsletter com conteúdo 100% próprio, periodicidade mensal, e a realização de reuniões virtuais com os diretores do IBA para a prestação de contas aos membros, né? Isso foi os 2 pontos aí que faltaram. Conduzir com excelência mais um congresso. A gente conseguiu conduzir bem o congresso que teve em 2016 em São Paulo, do IBA, né? Novos desafios para 2017. Continuar o sucesso dos cursos, com produção de mais cursos voltados para estudantes de ciências atuariais e atuários. Aumentar a aproximação do IBA com a imprensa, divulgando cada vez mais o Instituto e a ciência atuarial para a sociedade. A realização de mais um exame de admissão com sucesso. Retomar a newsletter com conteúdo 100% próprio e periodicidade mensal. E realização de reuniões virtuais com os diretores do IBA para a prestação de contas aos membros. Então, esses são os novos desafios aí para a diretoria para o ano de 2017. Bom, e vamos ao financeiro, né? O financeiro de 2016, né? Para a gente começar a falar do financeiro, a gente precisa falar, né, das receitas e despesas. Então, vamos começar primeiro pelas receitas, né? As principais receitas aí, que, né, que estão demonstradas nesse gráfico, né? Principalmente em fevereiro, março, né, e agosto e setembro, né? São por conta das receitas em função das semestralidades, né, do IBA. Mas tem um ponto interessante nesse gráfico, em agosto, né? Setembro praticamente, setembro. Em setembro, a gente teve, além das... A gente percebe um aumento das... um aumento das semestralidades de uma forma significativa aqui, né, em relação às semestralidades aqui desse período. Esse aumento das semestralidades aqui foi principalmente pelo retorno, né, daqueles MIBAs que estavam inadimplentes ou não ativos no IBA, né? Então, ao retornarem para o IBA, eles geraram uma receita, né, que alavancou, né, esse período em relação às semestralidades. E foi uma receita consubstancial, né? Foram no total de 149 MIBAs que retornaram. Isso gerou uma receita de R$ 157 mil, aproximadamente, tá? Então, esse é um dos principais pontos desse gráfico aí. Outro ponto também que é interessante observar, né, é a evolução dos cursos aqui no mês de agosto, né, que houve uma expressão também considerável aqui em relação às receitas referente a cursos, né, do IBA. Tá? Então, em relação a receitas financeiras, é basicamente esses 2 principais pontos, não tem muito mistério esse gráfico. Agora, já em relação às despesas, né, a gente tem aí alguns pontos, né, vendo principalmente pelo total, né, o total aí está representado aqui acho que é cinza, né, porque aqui eu consigo ver um tom meio azul, mas parece que aqui é um tom cinza, esse total de despesas aqui. Né, a gente vendo praticamente por esse patamar, só do total das despesas, né, a gente pode verificar que em março, nesse pico, praticamente foi em função da geração de boletos, em função da semestralidade, né? Em maio de 2016, aí a gente tem o pagamento referente à manutenção do site, mais os pagamentos dos boletos né, que a gente paga para os boletos também que são devolvidos, né, e boletos que são pagos fora do vencimento, né? E mais o dissídio dos funcionários do IBA. Em junho tem também aí um aumento considerado em função do pagamento do serviço de votação online, né? Que inclui também os cursos e a manutenção do site nesse total de despesa. Em julho, o destaque aí é para o IAA.
Em agosto, a gente tem os exames do IBA, né, mais a viagem, né, que o Flávio fez lá para a Rússia, representando o IBA no IAA. Em setembro tem as viagens que foram pagas pelo IBA aos ganhadores do Prêmio Friedstack. Em novembro, aí a gente tem também um aumento em função da saída, né, da rescisão do contrato com a empresa de contabilidade Rodrigues e Galvão e o início, né, da empresa de contabilidade LMF. Então acabou juntando no mesmo mês. E ainda mais o 13º dos funcionários que são pagos no mês de novembro, né, dos funcionários do IBA. Em dezembro a gente tem os cursos e férias, né, normalmente que são feitos nessa época, realizados nessa época. Então essa é a parte das despesas financeiras. Bom, fazendo um comparativo com o que foi previsto para 2016 com o que foi realizado, a gente pode ver bem aí um aumento, né, do total dessas receitas aí de 2016 em relação do realizado em relação ao orçado, né, que é o previsto. Essa diferença, praticamente, ela representa o aumento, né, que foi praticamente 157 mil de retornos dos MIBAs, né? Se eu pegar os 731, tirar os 157 mil do retorno dos MIBAs que estavam inadimplentes de volta para o Instituto, e ainda tirar o 10 mil aí que foi praticamente de referente ao certificado, né? Eu encontro 564 mil, que comparando com 560, está mais ou menos o que está batendo com mais ou menos o que foi previsto, né? Então, por um lado, esse retorno dos MIBAs acabou dando um alavanque aí né, no orçamento financeiro do Instituto, né, proporcionando um aumento aí de receita, né, em relação ao que a gente tinha projetado. Em relação ao total das despesas, a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa, né, que é fazer uma contenção das despesas aí, de uma forma geral, né, e a gente acabou tendo um total de despesa menor com o que a gente havia orçado também, para 2016. Aqui o Congresso, tá? As receitas do Congresso em relação às despesas. Então a gente teve um lucro aí de R$142 mil, praticamente. Então foi um lucro bem interessante para o IBA. Eu acho que quase que um lucro recorde para o Instituto. E por fim, aqui eu tenho o parecer do Conselho Fiscal, né, que diz que, né, o Conselho Fiscal do IBA, suportado no material disponibilizado pela administração do IBA, na análise dos balancetes mensais do período de 1/1 de 2016 a 31/2 de 2016 e documentação base para os registros contábeis, é de opinião que as demonstrações contábeis, exercício em 31/12 de 2016, representa adequadamente o patrimônio da entidade e recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral. Alguém se manifesta ao contrário em relação à aprovação desse parecer do Conselho Fiscal? Acho que é submetido à Assembleia, não é? Bom, posto isso, eu encerro então esta Assembleia Geral Ordinária e finalizo aqui as nossas apresentações e o evento como um todo, né?